Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Thaísa Maluf, assessora de comunicação da Fiocruz Mato Grosso do Sul, e a gente está no nosso segundo episódio do Chagas Cast Mato Grosso do Sul, falando sobre a doença de Chagas nesse mês de abril, que trabalha aí, né, no dia 14 de abril, como uma data de conscientização sobre a doença de Chagas. No primeiro episódio, a gente contou um pouquinho sobre a história de Carlos Chagas, a gente também falou um pouquinho sobre como o barbeiro já era relatado há mais de 9 mil anos atrás, aqui nas Américas. E se você quiser assistir, é só clicar aqui na nossa playlist que a gente já vai deixar tudo agrupado para você não perder nenhuma informação, tá bom? Não esquece, já clica aqui no gostei, dá um joinha pra gente, tá bom? E também já segue o canal da Fiocruz Mato Grosso do Sul, que sempre vai ter muito conteúdo legal para você poder assistir. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui novamente com a doutora Gláucia Elisete Barbosa Marcon, que é pesquisadora em saúde pública da Fiocruz Mato Grosso do Sul desde 2013, pesquisadora, colaboradora da Faculdade de Ciências Médicas Unicamp, é graduada em Ciências Biológicas pela Unesp Rio Claro, em São Paulo, mestre e doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, atua em pesquisas sobre epidemiologia, diagnóstico e tratamento de doença de Chagas, faz parte da diretoria executiva da rede de coinfecção Chagas HIV e é subcoordenadora do programa translacional FioChagas da Fiocruz Nacional. Doutora Gláucia, seja muito bem-vinda a mais um Chagas Cast Mato Grosso do Sul. Olá, olá Thaísa, obrigada aí pela apresentação. E mais uma vez esse convite lindo, porque sim, esse mês a gente está falando sobre a doença de Chagas, uma doença negligenciada que até hoje inspira cuidados da nossa comunidade, e essa é a especialidade da doutora Gláucia, que está hoje aqui com a gente. Sim. Doutora Gláucia, para quem não viu ainda, pode voltar lá no primeiro episódio, a gente comentou um pouquinho sobre a doença de Chagas. Isso. E agora, nesse segundo episódio, doutora Gláucia, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente o tratamento. A gente falou sobre o coração, sobre onde o parasito se instala lá no nosso primeiro episódio. Sim. Mas agora o tratamento para a doença de Chagas. Como é que funciona isso? Porque existe uma grande diferença entre crianças, adultos. Eu queria que você explicasse para quem está junto com a gente como é que funciona isso e por que as pessoas às vezes falam assim, a doença de Chagas, e até torcem o nariz, que eu sei. Então, quando falam, doença de Chagas, muita gente acha que não existe mais, que isso era coisa do passado, mas ainda existe. Aqui no Brasil, são cerca de 2 milhões de infectados. Tudo isso? Exatamente, tudo isso. Nossa. E nós temos países aqui na América do Sul, como por exemplo a Bolívia, que tem muita gente infectada, né? E como eu disse no primeiro episódio, a migração das pessoas lá dos Andes pelas vários outros países da América, e agora da América do Sul, do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, Austrália, todos têm casos de doença de Chagas registrada, porque a migração das pessoas é que leva a doença para outros lugares. É claro que nesses países da Europa não tem o triatomínio, né? Então, mas acaba impactando na saúde das pessoas e da localidade. Bom, sobre o tratamento, no Brasil existe um medicamento, né, que é disponibilizado pelo SUS, ele é chamado benzonidazol, e tem um único medicamento. Ele é um medicamento tóxico, ou seja, ele causa muitos efeitos colaterais, como alergias na pele, principalmente, danos no fígado, né? Então, ele só é usado nos casos de doença de Chagas aguda, que é aquela primeira fase, quando a pessoa entra em contato com o parasito, né? Nos casos de Chagas oral, lá na região norte, no centro-oeste, quando tem algum caso de Chagas aguda, ou na fase crônica, para diminuir a quantidade de parasitos no sangue. Mas na fase crônica até 50, 55 anos de idade,
Não pode ter nenhuma, assim, algum problema de saúde grave, né? Então, a administração do medicamento é um pouco restrita, certo? E por que só tem um medicamento? O que a senhora atribui isso, assim? Porque se a gente for parar para pensar, né, a gente tem diversos, inúmeros, na verdade, outras doenças que você tem uma amplitude de medicamentos. Sim. Por que na doença de Chagas isso não acontece? Então, não existe um interesse das indústrias farmacêuticas em pesquisar ou produzir mais medicamentos que não sejam tão tóxicos. É claro que nas universidades aqui do Brasil, na própria Fiocruz, em outras instituições, existem pesquisas com outros medicamentos, mas não chegamos a um medicamento mais eficaz e menos tóxico que o benzonidazol. Então quer dizer que a gente estraga uma coisa, para consertar uma coisa, a gente vai estragar outra. É isso? Isso. Por isso que nós chamamos a doença de Chagas como negligenciada também, né? O medicamento também é negligenciado, né? A pesquisa para a busca de novos medicamentos pelas grandes indústrias farmacêuticas é negligenciada. Entendi. Então, existe uma necessidade de que exista um investimento em pesquisa, inovação, né, em novas áreas desses medicamentos para a doença de Chagas especificamente. Sim. Não só a doença de Chagas, para a leishmaniose também. Exato. É bem restrito. Tem mais medicamentos, mas é bem restrito. E também tem um custo elevado, né? Sim, tem um custo elevado. Esse custo disponibilizados pelo SUS, mas tem um custo elevado para próprio governo, né? Justamente esses medicamentos, eles, enfim, que são distribuídos pelo SUS, esse valor alto também impacta na condição da própria pessoa que acaba pegando, porque como é uma doença negligenciada, muitas vezes são pessoas de baixa renda, né? Sim, geralmente são pessoas de baixa renda que precisam desse medicamento e o SUS distribui, né? Mas eles são restritos, não existem muitos medicamentos, no caso das doenças negligenciadas, né? Medicamentos disponíveis para a população, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, uma curiosidade, doutora Gláucia. Eu sou mãe, a senhora também é mãe, né? A gente sabe aí que no Brasil aí a gente tem diversas mamães, inclusive pesquisadoras, cientistas que vão estar com a gente aqui assistindo e ouvindo esse podcast. Sim. Se uma pessoa que está grávida acaba pegando a doença de Chagas, porque a gente sabe que grávidas têm muitas restrições, né? Sim. Mulheres grávidas, puérperas, em fase de amamentação. O que acontece, por exemplo, já que o medicamento ele é tão tóxico assim? Então, aí cada caso, o médico é que vai avaliar o risco e o benefício, né? De tratar essa mãe ou não. Verificar se ela tem uma alta parasitemia, se ela pode transmitir para o seu bebê, né? Para o bebê que está na barriga, para o feto que está na barriga dela. Aí quando se é detectado que ela tem doença de Chagas na gravidez, quando a criança nasce, o bebê nasce, é preciso fazer o teste nele, né? No bebê recém-nascido, e se for positivo ele precisa ser tratado e acompanhado. Tá? Porque ele pode desenvolver a fase aguda, né? Já que ele recebeu os parasitos da mãe. Antes, eu já vi trabalhos que 4% das crianças, das mães com doença de Chagas, transmitiam para os seus filhos. Mas em países como a Bolívia, em que a doença de Chagas tem uma prevalência maior, chega a mais de 20% das crianças nascem com doença de Chagas a partir das mães infectadas. E como é que é o tratamento, a diferença da criança para o adulto? É o mesmo medicamento, né, que é o benzonidazol, só que em doses menores. Existe um outro medicamento chamado Nifurtimox, que ele é liberado em outros países da América Latina, como Argentina, Bolívia, tá? Mas aqui no Brasil não é liberado. Não é liberado pela Anvisa, então a gente não faz a utilização. Ele pode ser utilizado nos casos assim que não há
como administrar o benzonidazol. Então são raros casos que Entendi. o Nifurtimox é liberado. Entendi. A Anvisa liberou, mas assim, não é usado. Doutora Gláucia, para finalizar aqui a nossa conversa sobre tratamento, né? Quando uma pessoa ela sente então esses sintomas, qualquer tipo de sintoma como esse, e ela vive em algum lugar que tem essa prevalência da doença de Chagas, como é que ela tem que... Qual é a orientação que a gente pode dar para essas pessoas? A orientação é buscar as unidades básicas de saúde, né? Que são os centros de saúde, onde haverão os médicos que poderão pedir os exames e porventura tratar esses pacientes. Mas principalmente acompanhar, né? Com aqueles medicamentos para o coração, medicamentos para o intestino, para o esôfago. E é um tratamento longo? É longo, é pro resto da vida. Então, gente, muita atenção, muito cuidado, né? Sim. Essa eu acho que é a principal mensagem que a gente pode deixar para as pessoas, né? Sim. Apesar que, assim, em Mato Grosso do Sul, a doença de Chagas é bem pouco prevalente mesmo. Tá. Né? Mas a gente, né, o ser humano anda muito, né? Então, agora tá aqui, daqui a pouco tá pra lá, viaja. Exatamente. Então, cuidado, gente. O importante é a gente ter muita atenção, cuidado com a nossa saúde. E isso que a gente pode falar e deixar de maior mensagem para as pessoas. Sim. Doutora Gláucia, eu quero agradecer muito a sua participação no Chagas Cast Mato Grosso do Sul. Pra gente é um imenso prazer receber aqui a maior autoridade em doença de Chagas do nosso Dia da Fiocruz, verdade. Isso aqui é muito importante pra gente, é muito bacana, que a gente falou, levar informação para as pessoas. Isso. A gente agradece de verdade, né? E ó, gente, você que tá aí junto com a gente, vai acompanhar outros episódios, não deixe de assistir o primeiro episódio também do nosso podcast, o Chagas Cast, em comemoração aí ao tratamento, né, e a conscientização, na verdade, da doença de Chagas, que é o mês de abril, para ser mais preciso, no dia 14 de abril aí. Então a gente vai ter um mês aí de podcast para você com informações sobre pesquisa, sobre ciência, sobre a doença de Chagas. Quero agradecer mais uma vez e também eu não posso deixar de agradecer o pessoal do Parque Tecnológico aqui de Campo Grande, o Parque Tec CG, que disponibiliza o espaço de maneira gratuita para todas as pessoas que gostariam de gravar o seu podcast. Eles apoiam a Fiocruz aqui no nosso estado, em todas as nossas iniciativas. Então, muito obrigada ao pessoal do Parque Tec CG também. Valeu de verdade. Gente, nos encontramos num próximo episódio, numa próxima oportunidade. Não se esqueça de curtir esse vídeo também, se inscrever no nosso canal e ficar muito atento para você poder tomar a sua decisão sobre a sua saúde e também para proteger a sua família. Sua proteção é a proteção da sua família. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Meu nome é Thaisa Maluf e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau.